Pessoal, vamos lá? Wilson Luiz, por favor, fique à vontade. Boa noite, Rogério Ceni. Primeiro jogo da temporada sob o seu comando, independente das condições técnicas do adversário. Eu queria que você fizesse, que você falasse o que é que você enxergou hoje do Sport Clube Bahia nesse primeiro jogo da temporada. Primeiro, prazer estar falando com vocês, com alguns é a primeira vez do ano. Eu acho que dentro de 10 dias de trabalho nosso, né, na Espanha e mais alguns treinamentos aqui, poucos treinamentos, eu acho que fomos bem. Mudamos um pouco a maneira de jogar, mais transições, eu acho que isso cansou mais o time. Talvez poderíamos ter encontrado um meio termo, né, para a gente fazer o meio campo jogar um pouco mais, mas dentro de uma das transições, inclusive, sai o segundo gol, né. Então, finalzinho do primeiro tempo, a gente cansou demais, começou a baixar demais as linhas. Mas eu acho que, assim, dentro do que a gente esperava, foi um bom jogo, um bom resultado em especial. Algumas coisas boas, outras ajustáveis, algumas coisas que também alguns jogadores não trabalharam com a gente a pré-temporada, e isso é difícil para você ajustar em 2, 3 treinamentos. E a gente tentou equilibrar também um pouco, né? Vamos ter que girar jogadores, porque um jogo, que 60 e poucas horas nós já estamos jogando de novo. E nós não podemos perder mais gente por lesões, infelizmente. Perdemos 2 ou 3 jogadores lesionados no fim da pré-temporada. Temos que cuidar agora, porque tem jogos cada vez mais importantes. Dentro desse parâmetro que você falou aí, como é que você analisa as estreias? Ou seja, aqueles jogadores que principalmente entraram de primeira, como o Mingo, como o Eric e o Rodrigo Nestor. O Eric estreia com gol já, praticamente nos primeiros toques na bola, tem como característica isso. É o jogo aéreo, ataque a primeiro pau, ou ataque por trás quando faz com a bola em jogo, né? Fisicamente é um jogador privilegiado, então fico feliz já no primeiro jogo fazer gol. Nestor, acho que deu boa cadência, ainda precisamos de ajustes, mas também acho que foi bem. O Santiago tentou construir, teve personalidade, você vê que fisicamente também se encontra bem, nenhuma vez abaixou para alongar, para nada, jogou o jogo inteiro no mesmo ritmo, né? E o Eric faz um gol, eu tô falando já do Pulga daí, né? Entra na segunda etapa, faz um gol, menino bom de trabalho todos os dias, bastante dedicado, mas ainda precisa de ajustes, principalmente na parte defensiva. O que é natural, porque é o primeiro jogo praticamente da temporada, foram 45 minutos contra o Girona lá na Espanha, e hoje é o primeiro jogo de muitos na temporada, um jogo inteiro, né, para 5 ou 6 que acabaram a partida. Rogério, como você falou, daqui a 66 horas você já tem um compromisso. Nesses próximos 30 dias são 11 jogos, Sim. Então assim, um jogo atrás do outro. Mas dentro desses 30 dias e 11 jogos tem um compromisso extremamente importante de Libertadores. Você vem tentando, e falou de tentando equilibrar as equipes, de mesclar, mas como preparar também a equipe para o grande compromisso da temporada, mesmo dando essa sequência ao que você entende da equipe ideal para essa partida? Eu acho que uma das maneiras de preparar é você tendo um jogo praticamente por semana, exigindo, mas tendo um pouco de descanso. É por isso que vai jogar com bastante trocas de um jogo para outro. É uma das maneiras da gente prolongar a pré-temporada e estender. E vai chegar um momento que aí nós vamos ter que definir para alguns jogos, mas não vai ser nessa semana, não vai ser na próxima semana, nós vamos continuar trabalhando, rodando jogadores, porque aí sim, jogo contra nós temos, lógico, também um clássico também, antes disso, que é muito importante, mas temos o jogo do The Strongest, que vale a temporada internacional pra gente, então, os dois, né, é o 18 e 25, e talvez com características distintas, o jogo de ida do jogo de volta, né, vamos ter que sempre tentar trabalhar bem, tentar voltar também alguns jogadores que estão fora, ter máximo de condição física, melhorar dessa condição, sem com que a gente seja afetado por lesões na sequência dos jogos. Boa Mas noite. acho que o fato de jogar, mesclar, voltar, é importante para que cada um ganhe, individualmente, cada um ganhe condicionamento físico. Agora sim, boa noite, professor. Bia Jesus, Bahia Notícias. Ceni, um dos principais pontos que você tocou durante a temporada de 2024 foram as bolas aéreas ofensivas. Outro ponto também tocado bastante por você foi a falta de definição, né? Às vezes o erro no último terço do campo na hora de definir as jogadas em gol. Hoje a gente teve o gol do Eric, né, de bola aérea trabalhada, também teve o segundo gol, o terceiro gol, né, o gol contra,
também, e de bola aérea, e os gols, né, do Lúcio e do Pulga, que foram de jogadas trabalhadas. Quão importante é isso, né, trabalhar esses pontos que foram, não digo pontos fracos, mas pontos que chamaram a atenção em 2024 para começar bem a temporada de 2025? Você fez uma abordagem meio geral, né, de todas as maneiras de fazer gol. Nós trabalhamos um pouco mais a bola parada, mas depende muito, é muito relacionado com os jogadores que você tem. Se você tem mais altura, hoje jogamos, por exemplo, com um zagueiro de lateral direito, te dá uma bola aérea, mais uma bola aérea, né, além dos dois zagueiros. O Eric é um jogador que tem como característica isso. Eu espero que a gente consiga marcar mais do que sofrer gols de bola parada nesse ano. É uma preocupação quando jogam todos os mais baixinhos ali do meio, né, que tem um jogo combinado bom. A gente vai sofrer com bola aérea. Enquanto a gente conseguir mesclar e equilibrar também a bola aérea, acho que a gente pode ter mais sucesso. Finalizações, tudo isso. Aliás, finalizações é uma das coisas que nós trabalhamos menos, porque o tempo muito curto e muita chance de lesão no começo, e que a gente deve trabalhar durante a temporada. Trabalhamos nesses 2 últimos dias para ter trabalhos mais específicos de finalização. Mas no mais agora eu acho que é tentar fisicamente encontrar cada um o seu melhor, entrosar cada vez mais praticamente 2 times distintos, a não ser em posições que a gente não tenha para fazer a troca no momento, infelizmente por lesões. A linha de defesa talvez seja mais complicada para se trocar todo o tempo, mas enquanto tivermos chance de dar condicionamento, minutagem para todos, nós vamos fazer. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo, primeiro do ano. O senhor escalou hoje o Cauã Davi, né, que é um destaque da base, que é um menino que joga de zagueiro pelo lado direito, e formou quase um 3-5-2 a maior parte do tempo, né, com a bola, com essa construção de 3 com a zaga, com o Ademir aberto por um lado, o Juba aberto por outro, para dar maior velocidade nessa linha de jogo. A gente cobrava muito ano passado justamente essa variação, e hoje teve essa variação. A gente vai ver mais disso durante essa temporada? Ou ainda é cedo para falar? Bom, o Cauã, eu assisti os 3 jogos, nós tínhamos, né, a internet, conseguimos conectar na TV lá, e eu pude assistir, eu gostei bastante, apesar daquele último lance do jogo contra o Jacobina, que ele traz bastante para dentro. Já comentei com ele esse lance no último minuto de jogo, mas é um menino que tem, para um lateral, ele tem muito bom jogo aéreo, né? Na função de lateral ele eleva essa condição, e tem personalidade. Agora precisa de alguns ajustes, saber a hora que ele tem que subir um pouquinho mais, porque eu tentei ajudar, né, posicionar dentro do campo. Ele só fez praticamente 2 treinamentos com a gente, mas foi um jogador que agradou, assim como vários. Eu te cito, Jota e Sidney fizeram bons jogos. Acho que Marcos Vitor fez uma boa estreia, até que ele bateu com a cabeça não sei onde, né, devia ter ficado insistido mais no jogo, ficado e não saído do campo, né? O próprio Fred fez tecnicamente um pouco mais discreto. Daniel me surpreendeu muito no último jogo, né? Eu acho que a gente encontra sim boas alternativas. Tanto o Juan quanto o Thiago podem ser úteis em determinado momento. Vitinho, que é um jogador que precisa crescer fisicamente, mas tem talento. Você vê que o primeiro toque nele é diferenciado. O próprio Roger entrou no segundo tempo com uma intensidade um pouco diferente, mas conseguiu achar muita bola por dentro. Então deu para observar bastante coisa. E eu vou trazer eles mais constantemente para treinar com a gente. Eles estão treinaram a semana toda com a gente, desde que a gente voltou de Girona, para que a gente possa, num momento de necessidade como esse, ter hoje o Cauã Davi fazendo, na minha opinião, eu até tiraria ele para colocar o Gilberto. Era o planejamento, mas eu achei ele tão seguro no jogo, que eu achei melhor deixá-lo até o fim e ter o Gilberto para 90 minutos, espero eu, no próximo jogo de domingo. Então, assim, os resultados, eu acho que foram ruins. As 3 primeiras rodadas, fazer só 2 pontos é ruim. Mas eu acho que o time jogou mais do que teve pontos. Eu acho que nós podíamos ter feito 9, podíamos ter feito 7, 5. No mínimo os 4 que estavam garantidos até o último minuto, né? Então, assim, eu acho que valeu a pena, porque nós, lá de Girona, conseguimos observar bastante coisa. Então, um trabalho, eu acho que só não deu pontos, mas gerou superioridade na maioria dos jogos. Rogério, boa noite. Wilton Suzarte para a Cine Sport. Placar elástico, o Bahia começa bem já buscando saldo de gols. Queria que você falasse um pouco sobre o desempenho da equipe, um pouco mais. E se fosse para dar uma nota, qual nota você daria para esse triunfo de hoje? Não me apego muito à nota, né? Eu acho que o importante é o placar, o número de gols, as chances que foram criadas. Infelizmente também cedemos algumas chances ao adversário,
mas o que é normal numa pré-temporada. Acho que o time vem bem todos. Eu acho que o importante é ter o empenho, o desejo, a vontade de começar bem, mas ter a consistência para acabar bem os jogos, né? Então, assim, tentar definir quando é possível, logicamente, fazer os gols para que você tenha mais tranquilidade. Mas eu vejo mais pela participação de todos, o empenho, a vontade. Isso, eu acho que a gente conseguiu enxergar coisas boas. Tentamos mudar um pouquinho a maneira de jogar no dia de hoje. Vamos se ajustar de acordo com cada rival que a gente tenha na sequência. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Eu queria que você falasse do meio-campo. Ano passado você citava algumas vezes que não tinha peça de reposição, que acabava perdendo ali. Peça de reposição, eu digo, no mesmo nível de qualidade dos que chegaram. E hoje você mudou esses 3 no meio-campo, você passa a ter essas opções no meio-campo, como o pensamento justamente disso, se era esse o coração do time que você queria encorpar para a temporada de 2025, e que você também falasse um pouco dessa homenagem ao Bruno. Bom, honestamente a gente quer incorporar em todos os setores, mas eu acho que a vinda do Nestor dá uma dinâmica boa para a equipe, né? A gente começa a ter mais alternativas. O Eric é um jogador também de mais força física. Hoje o Nico também entrou no jogo na função de primeiro volante. Cauli pode fazer hoje, acabou fazendo por fora um pouco o Cauli, mas mais pelo que eu citei para você, de deixar o Cauã até o final, porque eu senti que ele estava bem no jogo, senão poderia ter entrado o Gilberto naquela função. Eu vejo que todo mundo está interessado, está tentando aprender, está tentando se concentrar no que é a maneira como a gente tende a dominar o jogo e tentar jogar esses primeiros jogos. E com relação ao Bruno, cara, eu fico muito triste, porque eu nesses 16, 17 meses que estou aqui, um cara que eu aprendi a gostar muito, sempre foi muito querido, nosso parceiro de poker no dia a dia, quando a gente viajava, dia a dia não, mas quando a gente viajava, uma brincadeira sempre, e um cara muito querido por todos. Dá para notar assim, a paixão que ele tinha pelo clube, mas também a paixão que todos os atletas, nós mesmos da comissão técnica que viemos de fora, os caras que trabalhavam aqui. Uma tristeza muito grande perder um cara aos 34 anos. Isso é duro. Eu perdi minha mãe com câncer aos 55 anos, e ver partir um amigo tão cedo, uma pessoa do bem, querida, que vai ser amada para sempre. Eu acho que por todo torcedor do Bahia, acho que muito legal a homenagem que todos fizeram hoje. Eu pude acompanhar pela TV aqui dentro. E pessoas boas, infelizmente, às vezes parece que vão mais cedo, né? Então, eu lamento de coração, mas tenho certeza que ele vai estar ao lado de Deus, sempre com a camisa tricolor, torcendo pelo Bahia, e a felicidade dele é o Bahia vencer. Rogério, boa noite. Vitor Batista, do Diário Esportes. Eu queria que você falasse um pouco do posicionamento do meio-campo, que pelo menos para mim me chamou pouca atenção hoje. Na minha visão, eu esperava mais ou menos o Eric ali no lugar do Jean Lucas, vamos dizer assim. Seria Caio Alexandre, Jean Lucas, e o Nestor, vamos dizer assim, na função de Everton Ribeiro, um pouco mais à frente. E me chamou a atenção que foi ao contrário. Tipo, o Nestor na posicionamento de Jean Lucas e o Eric mais à frente. Então, como você viu essa formação característica do Eric que fez você tomar essa decisão? Na verdade é porque nós não atacamos pela direita, foi muito mais com o Juba pela esquerda e o Ademir dando equilíbrio pela direita, mas nós podemos virar, concordo com você. O Nestor foi mais baixo, o Eric foi mais alto, talvez fosse esperado o contrário, mas nós trabalhamos durante a semana isso. Pelo posicionamento de lateral e ponta, a gente escolheu fazer essa mudança de lado. Nada impede que a gente possa inverter no próximo jogo. Mas essas são alternativas que a gente tem que encontrar quando você tem bons jogadores no meio campo, acho que mantém um nível alto de jogo, né? O Eric vai aprender um pouquinho a jogar de costas, vai ter que aprender um pouquinho. O que eu tento explorar do Eric é justamente a entrada dele na área. Eu acho que é o que ele tem de bom, pisar na área e o jogo aéreo dele que se destaca. Então, por isso tentar adiantar um pouquinho mais. E tem hora ou outra que vai precisar fazer uma outra função, baixar um pouquinho mais, mas vamos tentar encontrar. Mas é o que mais mudou, talvez, é a formação desse meio campo, e deve mudar novamente para o próximo jogo, né? Mas fiquei feliz com a participação, tanto dele quanto do Nestor um pouco mais baixo, o Eric um pouco mais alto, nada impede que a gente gire num jogo fazendo construção do lado contrário. Boa noite, Rogério, parabéns pelo resultado. Eu vou
Queria só recuperar um pouco a pergunta de João também. Se você puder falar sobre uma expectativa de equilíbrio maior entre esquerda e direita para a temporada, uma parte que terminou você respondendo, falando do time base, do time sub-20, mas não falou sobre esse equilíbrio. Eu esqueci de responder. E também, aí, duas perguntas. Outra recuperação de pergunta em relação ao time que vai... A sua preparação para o jogo, para os jogos da Libertadores, sobretudo o jogo na altitude, como é que vocês pretendem encarar? Se vocês vão chegar em cima da hora ou se vocês vão chegar antes? Essa é uma estratégia que os times trabalham de maneira diferente. Hoje, qual é a estratégia do Bahia hoje para isso? E aí, finalizando com a minha pergunta, como é que está a situação dos jogadores? Você pode falar, né? Se você puder falar, a situação dos jogadores que estão lesionados, se eles chegam a preocupar para esse jogo especificamente. Eu vou tentar fazer uma e você me lembra se eu esquecer. É que não foi um 3 em 1, recuperei duas perguntas. Com relação à logística, nós estamos ainda debatendo com a direção o que fazer. Não temos uma definição ainda, né, nesse momento de como vai ser feito. Temos uma predileção pelo que fazer, mas não temos uma definição. Assim que tiver, provavelmente será comunicado a todos vocês da imprensa. A outra pergunta, o que mais que era? Lesionados. Lesionados, nós estamos com o Iago, que deve... Eu acho que todos voltam, resumindo, todos os lesionados devem voltar em fevereiro. É o que eu posso dizer para você. Acho que fica mais resumido, uns mais no começo, outros mais para metade, mas todos os lesionados nós temos a intenção de colocá-los em campo no mês de fevereiro. Talvez consiga, porque são muitos, se for falar caso por caso, né? Mas a partir da primeira semana de fevereiro, entre a primeira e última semana de fevereiro, todos devem estar, dos que estão hoje, né? Todos devem estar à disposição. E a outra? Eu acho que foi equilibrado hoje, né? Eu não sei se acho que foi um pouco mais equilibrado. Nós mudamos um pouquinho a estruturação do time para tentar fazer isso, para tentar, seja com lateral ponta de um lado ou de outro, para dar uma estrutura melhor para que o jogo flua mais. Eu acho que só tivemos menos posse de bola do que o normal, mas em compensação atacamos mais do que o normal. Só cuidar para que não tenha só transição, e aí o problema é o cansaço. Não que seja ruim, mas é que o cansaço daí na hora da recomposição, quando você começa a perder muita bola, principalmente num começo de trabalho onde ainda ajustes precisam ser feitos de passe, tentar usar um pouquinho mais dessa estrutura que é como ponto forte, como vocês falam, que é o coração do time, que é o meio campo. Ok? Boa noite, gente.